E hoje nós vamos conversar com o Oswaldo Ojihara, que eu já dei as boas-vindas, Oswaldo, mas reforço. Estou muito feliz que você esteja aqui hoje conosco, viu? Oi, Rita, eu também estou muito contente pela oportunidade que você está colocando em dar aos pais, aos avós, esse assunto tão importante que é as nossas crianças. E é importante, foi legal você ter falado de avós, porque hoje os pais voltaram, já saíram do home office e as escolas ainda não tinham voltado, agora que estão voltando com aula presenciais, quem cuidou foram os avós, muitos avós, né? E aí, os avós não têm a mesma autoridade dos pais, mas têm que ter o mesmo cuidado com essas crianças. Então, eu acho muito interessante o nosso assunto hoje, observando aí estas crianças com a volta à sala de aula. Você trabalha com o método Supera, Sim. A sua unidade fica ali no Taquaral, mas todas as unidades Supera de todo o Brasil, elas têm esse mesmo padrão de auxílio, não só... todo mundo acha assim, Supera para quem está perdendo a memória, é para quem já está ficando velho, mas não é. Crianças também precisam dessa orientação, dessa ajuda. E nesse momento, aproveitando o seu conhecimento, aproveitando que você está aqui, Oswaldo, eu queria que você nos falasse o que vocês têm observado nas crianças que vocês já levam para o Supera e que essas crianças estão com dificuldade e que, de certa forma, nós podemos ajudar os pais. Perfeito. Bom, esse momento de pandemia afetou todo mundo, né? Gerou uma mudança de comportamento, de ação no dia a dia dessas pessoas. Já faz um ano e meio, mais de um ano e meio. Mais de um ano e meio. Fechou tudo em março do ano passado. Isso. Né? Então, essas crianças, elas tiveram que se adaptar a uma grande mudança, né? E qual foi o impacto maior, na nossa opinião? O ambiente externo gerou uma forte emoção em todo mundo, principalmente nas nossas crianças. Verdade. Né? Então, quando a gente está falando das crianças estudando, das crianças aprendendo, o grande obstáculo é a emoção. Então, posso colocar a emoção em poucas palavras, né? Um agente externo fazendo reações químicas e neurais em nós. Então, pandemia, uma ameaça, inclusive de vida, né? de entender, de sobrevivência. Né? Então, qual é a reação, principalmente nas crianças que não têm todo esse universo muito bem esclarecido, né? É fuga ou luta, medo, né? E isso acaba com o aprendizado. Então, essa emoção negativa, nesse caso, faz com que a gente não tenha, as crianças, principalmente todo mundo, não tenha a facilidade de acesso à sua concentração, à sua atenção, o seu raciocínio lógico. Eu saio correndo, fujo ou fico nervoso, as coisas estão acontecendo. Ou então eu fico meio estagnado. Eu não sei se você já passou assim, pelos seus cuidados, alguma criança em que a mãe chegou e falou, essa criança é muito preguiçosa para estudar. Né? E eu penso assim, muitas vezes aquilo que falamos para os nossos filhos, e fica aqui uma conversa entre nós mesmo, né? Eu já passei por isso eu coloco assumindo que depois eu tive condições de corrigir, mas a gente, quando os filhos ainda são pequenos, a gente trabalha fora, trabalha dentro de casa, faz aquela coisa toda, a criança vem com a lição, a gente fala, mas você não entende, eu já te expliquei isso, você parece burro e não sei o quê, e a gente briga com a criança. Mas não é que a criança tem preguiça, não é que a criança não tem capacidade de aprendizado, muitas vezes a nossa forma de colocar isso para a criança é que acaba impedindo ela de aprender com mais facilidade. E vai criando medo, e esse medo de, eu não vou falar nada para minha mãe, eu não estou entendendo, mas se eu falar, ela vai ficar brava comigo. E vai criando esse medo e a criança vai se travando, vai ser um adulto travado também. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos e proferimos para os nossos filhos. E uma palavra que eu vou falar para você hoje em casa, o Oswaldo
com certeza entende isso que eu estou falando, porque as palavras têm poder, né? A gente fala muito isso. Quando você fala a palavra danado para o seu filho. Para qualquer criança, professores, parem de usar essa palavra. Vai, procura no dicionário o significado dessa palavra. Aí você vai entender por que você não pode falar danado para o seu filho. Você é muito danado, mas para com isso, fica fazendo muita arte, é danado. Danado é uma palavra que não deveria estar na boca de nenhum pai cristão. Então, de pai nenhum, né? Então, vamos prestar atenção no comportamento das nossas crianças e, principalmente, no que falamos para elas. Porque essa pressão dos pais, Oswaldo, também pode impedir esse aprendizado, esse desenvolvimento cognitivo e tudo isso que a criança precisa ter para crescer. Isso é o que eu acabei de falar, é um ambiente externo. Então, eu sou pai também, né? Então, o ambiente externo que a gente coloca nos nossos filhos, a escola coloca nos nossos filhos, afeta diretamente no aprendizado. Então, é o danado, é a bronca, por que você não está estudando, por que você não aprendeu, tudo isso é uma ameaça, né? Então, bloqueia. Mas acabei de lembrar um assunto que aconteceu com a minha filha, posso contar? Pode, que fala, claro. Inclusive, dessa preguiça, né? Início de pandemia, então a gente teve que se readequar em casa. Pai, recebi um vídeo de história, né? Revoluções inglesas. O que eu faço? Um vídeo do YouTube, né? E tem que assistir, né, filha? Assista, está no horário, na grade da aula. E vamos assistir junto, tudo novidade? Não, assiste que papai está fazendo outra coisa, né? E começou a assistir. Tinha 25 minutos esse vídeo, né? Dá para ver lá no YouTube, 25 minutos. Depois, uma hora eu passei no quarto dela e ela estava com a caneta mirando na janela, tirou a tampinha de cima, perdeu o foco total. Estava brincando de luneta na janela. Já né? não estava nem prestando atenção na história. Pois é, exatamente. E aí fui ver o YouTube, estava lá no seu 18 minutos. Eu falei, opa. E foco em casa é uma palavra que a gente já conhece. Ela, pai, perdi o foco. Né? E é tudo novidade, é a internet, no estudo agora. Perfeito. Volta por 15 minutos. O que contou aqui? E eu estava aqui em cima, né? Pai, não sei, não lembro, né? Volta 10 minutos. Volta 9. Que ele falou disso. Volta 8. Que falou disso. Volta no 5. Olha, conclusão. Ela teve a sua atenção sem pensar, sem esforço, por 9, 10 minutos. Que ela adquiriu conhecimento, reteu essa informação. Depois disso, desconectou. E aí ela começou a brincar. Então, a estratégia adotada em casa foi o seguinte: 10 minutos de vídeo, 2 minutos, vai no celular, rebola, espreguiça, faz o que você quiser. Depois volta para o estudo. Conclusão. Ao final do dia, e aí, conta? Ela me deu uma aula de revoluções inglesas. Sem aquela pressão de ficar 2 horas, 3 horas lendo, escrevendo e tal. Ou seja, tenho certeza que ela nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Porque ela usou a sua atenção sustentada, usou, né? Então, preguiça quando o filho está lá estudando e não está aprendendo, não é uma questão de preguiça, é uma questão de o quanto o meu cérebro está treinado para o foco, o quanto o meu cérebro está treinado para a concentração. Né? E aí é uma questão de treino mesmo, que é isso que a nossa escola faz. Os pais não têm, e você que trabalha com o Supera tem essa habilidade, soube administrar esse tempo dela, entender o que ela precisava de até no máximo 10 minutos de atenção, dá uma respirada, vai lá fora, olha a abelhinha, volta para depois assistir. Eu achei interessante. E ela já teve 30 segundos de atenção, viu? Era 30 segundos, depois já começava a coçar, já olhava, né? 1 minuto. Antes era 30. Então, e aí com o treinamento, isso vai sendo adquirido, vai se fortalecendo, vai mantendo o cérebro ativo, e isso é emocionante, a gente vê resultado diariamente. Ou seja, todo dia é um aprendizado diferente, é uma forma diferente de você entender o que é essa concentração, esse foco. E os pais que não estão muito acostumados com isso, ter esse tempo, inclusive, para estar com o filho, com a filha na hora da lição, é interessante que eles comecem a observar. Quais são os primeiros sinais que os pais devem observar que esta criança ou não está aprendendo, ou está sem a concentração, sem o foco, e não pode ser só nas notas, né? A cada bimestre, a cada reunião de pais e mestres, opa,
aí chega lá em casa dá uma bronca. Mas o dia a dia é importante, não é? O obstáculo da aprendizagem é a emoção. Então a gente está no momento de voltar para a escola, no momento de novo mudar, né? Então nós temos que observar as emoções, o comportamento dos nossos filhos, né? E uma dica para dar para quem está em casa, para os pais, os avós, observa se a criança está fugindo do que precisa ser feito, percebe se a criança está ficando ansiosa, ficando alterada emocionalmente para o que precisa ser feito, né? Então, tem que criar um clima favorável, um ambiente externo, um fato externo, para poder aumentar essa probabilidade de aprendizagem. E qual é esse ambiente externo? Isso vale a dica para a escola, para o educador também, né, que está recebendo esses nossos filhos, né? É criar um ambiente seguro, afetivo. É criar um ambiente seguro, afetivo. Essa é a frase, onde a criança pode, com os seus medos, com tudo que passou, ela pode entender que lá é o lugar que ela pode sentir prazer ao conseguir. Se a gente não der essa oportunidade da criança se sentir leve, confortável, segura. Segura, principalmente, segura, né? Ela, sem esse ambiente, ela não vai conseguir. Ela vai manter-se na reação de fuga ou luta. Então, é uma consequência negativa. Se a gente abraçá-la com todas as diferenças que ela tem, com todas as diversidades que essa criança tem, temos que ouvi-la, né? E tem algumas dicas aqui que eu quero posso dar também. Então pode começar a dar dicas, porque é uma coisa que a gente gosta bastante, né? Eu e você de casa, a gente gosta bastante de dicas, porque essas dicas a gente memoriza com mais facilidade, inclusive, e já começa a colocar em prática. Pode começar. Na escola, né, ou em casa, ambiente de competição. Ambiente de competição ameaça. Vamos ver, agora vai voltar para a escola. Vamos ver se você esqueceu, vamos ver se você sabe ainda alguma coisa, né? Então, não. Ambiente confortável, ambiente de novidade, ambiente de colaboração, né? Isso é muito importante. Lembra, né? A aprendizagem o obstáculo é a emoção. Então, temos que gerar emoção positiva nos nossos filhos, nas nossas crianças, né? Manter atividades dentro da área mental, né? Vamos criar raciocínio, memória. Também são outras dicas bastante interessantes para serem praticadas no dia a dia. Aliás, o nosso jeito de trabalhar é exatamente colocar atividades novas, variadas e desafiadoras todo dia. Isso é muito importante. Todo dia tem que ter desafios. Todo dia é muito importante. E isso desafia o nosso cérebro também. Exato. E o que acontece, né, Rita, com esse treinamento, com essa novidade e variedade no dia a dia em casa? Eu treino para entender, eu treino meu cérebro para entender que o esforço, e aí é grande essa diferença. Porque quando a gente se esforça e vê que não dá certo, é aí que todo mundo para. Como assim? Eu quero fazer algo novo, eu quero fazer algo diferente. Então eu tenho que saber um dado especial, eu preciso saber como fazer alguma coisa, um bolo, um petit four, não sei fazer, adoraria aprender, né? Não sei. Então deixa eu fazer aquilo que é mais fácil para mim. Depois eu vejo como fazer o petit four. Então o esforço, com a atividade nova, variada, sim, eu faço com que com esforço eu entenda que o resultado, ele vem. E esse resultado vindo, eu posso sentir prazer, sentirei prazer. E ele vai trazer benefício também. Então a gente tem que sair, a gente tem que levar nossas crianças, isso é o nosso desafio, a superar essa fase do esforço. De novo. Errou, não tem problema, de novo, errou, não tem problema, de novo. Vai gerar prazer, porque vai gerar aprendizado. E aí está a chave do aprendizado com esforço, né? E sem essa noção, então,
família, a gente às vezes até fala para o nosso filho, tudo bem, faça outra coisa. Não, incentive a fazer diferente. Incentive ultrapassar essa fase do esforço. Esforço, esforço, esforço. Deu certo. Uau! Os resultados estimulam, né? Ah, Nossa, sim. E aí bons vira... resultados estimulam. Exato. E aí não para. E aí não para. Aí vira um cérebro ativo, sempre curioso, sempre querendo aprender mais, porque mexe com o socioemocional, mexe com a emoção, a autoconfiança, a autoestima, né? Que para mim, eu criança, estava sozinho em casa. Apesar de nós estarmos falando aqui de crianças, Oswaldo, nós sabemos que todo mundo aqui foi criança um dia, né? Ou seja, todas as crianças um dia vão se tornar adultas. Então, esse cuidado com essas crianças nesta fase agora vai levá-las a ser adultas mais conscientes, mais focadas, mais concentradas, mais proativas, em um monte de coisas boas, mas também coisas que acontecem na infância podem levar de maneira negativa para essa fase adulta. A Sônia Maria Barbosa colocou aqui: eu tenho muita dificuldade para conseguir ler em voz alta e didático. Eu não entendi o didático aqui, mas ela tem dificuldade para conseguir ler em voz alta, ou seja, em público, falar essas coisas, né? Tem algo que possa ajudar estas crianças a não chegar nessa fase, ou mesmo ajudar aqui a Sônia a melhorar isso? Perfeito. Sônia, nós temos uma ferramenta que se chama neuróbica, né? Então, a neuróbica é uma coisa que você pode fazer em casa, que estimula o seu cérebro, né? Você usa relógio, então tente usar o relógio no outro pulso. Quando você lembrar que oração, você vai levantar o braço e falar, opa, não é aqui, é aqui. E quando você já estiver acostumada, muda, né? Comer com garfo com a outra mão, é divertidíssimo, você vai colocar o garfo para baixo, para cima, vai ficar mirando na boca, o cérebro está aprendendo a trabalhar com o outro braço. Então, tudo isso mexe com a nossa rede neural e, consequentemente, pode ajudá-la a superar a vontade de você falar em voz alta, ou contar uma história em voz alta, não é isso, né, que a Sônia quer? Isso, ela quer falar em voz alta, ler em voz alta. Ler em voz alta. Né? Isso, quer dizer, exercitando o cérebro, vai fazer com que ele também fique mais, entre aspas, flexível a essa dificuldade dela e a ajude a conseguir verbalizar aí essa leitura que ela está fazendo. Isso, com qualquer estímulo, novidade, variedade, desafio crescente, novas redes neurais crescem, se desenvolvem e eu consigo perceber o mundo rodando na minha frente de forma diferente. Eu consigo gerar respostas diferentes aos desafios que aparecem no meu dia a dia. Hoje, né, isso que é o bacana, isso que que a gente se emociona diariamente. Fazer as mesmas coisas o tempo todo, todos os dias, então deixa o cérebro acomodado. Olha só, verdade. Fazer a rotina, né? Todo mundo adora uma rotina, não é verdade? A rotina. A rotina tem o seu lado bom. Ela faz a gente ganhar tempo, ela faz a gente ganhar agilidade, né? É o famoso faço na mão, nas costas. Mas para o cérebro, eu não raciocino mais, é piloto automático. E se eu passo muito tempo da minha vida fazendo no piloto automático, minhas redes neurais, elas atrofiam. Como um músculo. Como um músculo. Que se a gente não faz o exercício, ele vai atrofiando, ficando mole, mais fraco. Flácido. E nós temos na nossa vida biológica, né? Então, hoje nós temos 20 anos, depois temos 30, temos 40. Então, naturalmente, a gente vai perdendo habilidades cognitivas, vai perdendo essa rede neural. Então, a criança, aí família, a criança que começa hoje a fazer supera, ela está, além de estar se preparando melhor para um mundo novo agora, século XXI, né? Ela está criando reservas cognitivas, que vai se tornar um adulto, como você falou no começo do questionamento, adultos muito mais bem preparados em termos cognitivos. Todo mundo, a gente aprendeu a fazer reserva na poupança, né? Nós temos que fazer reserva cognitiva também, Rita. Olha, para a gente ter 50 anos, 80, 90 anos de autônomo, independente, uau!
Olha, e eu falo muito aqui da minha mãe, muitas coisas aqui eu conto da minha mãe. Ela lê pelo menos um livro por semana. Isso quando o livro é fininho, ela já lê 2 ou 3. Ela Fabuloso. gosta, ela tem 90, vai fazer 92 anos, né? Então eu vejo que ela sempre foi muito ativa e quando ela acha que ela não tem nada para fazer, ela fala, não gosto de ficar parada. Aí ela Vamos senta e lá. vai fazer um crochê, porque ela tem que ficar contando os pontos, tudo não pode errar, né? Então eu vejo assim que ela para mim é um grande exemplo. Né? É um grande exemplo, eu sempre gostei muito de ler. Então, eu sei disso, eu sei que a pessoa vai chegar na fase adulta ou mesmo na sua velhice com esse cérebro pulsando, querendo mais, e é muito gostoso. E é isso que nós queremos deixar hoje aqui para vocês, na companhia do Oswaldo Ojihara, essas dicas e essas orientações. Cuidando das nossas crianças, teremos adultos muito melhores, mais focados, mais concentrados e mais felizes. Isso, exatamente. Agora é a hora de a gente plantar esperança nas nossas crianças, né? Elas estão voltando para a escola e tem que plantar esperança para que ela sinta que ali na escola ela pode sentir prazer em conquistar, como eu falei no início. Isso é fabuloso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Oswaldo. Foi demais. Muito obrigada por suas dicas, suas orientações. E estamos à disposição para mais assuntos como esses que a gente possa ajudar as pessoas aí. Só tem mais aqui a Maria Cláudia de Matos Miranda. Rita, minha mãe é igual a sua. Não consegue ficar parada. Ela tem 79 anos e é uma grande bordadeira. Beijo para você, Maria Cláudia, para sua mamãe também, viu? Olha, gostei aqui. Obrigada. A Sônia Maria tem dislexia. Ok. Então, isso aí que talvez ela tenha essa dificuldade, ajuda, né? Sim. Isso, Olha, gente, beijo para vocês. Obrigada quem participou comigo pelo Facebook, quem participou também. Obrigada, Maria da Ajuda. Ela é da cidade de Rondônia. Não fala cidade, mas fala aqui. Que o sinal é ruim, mas está aqui acompanhando a gente. Beijo para você, viu?